A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas que têm seguido, que têm inscrito no meu canal, que têm visto meus vídeos. É com muito prazer e satisfação que eu estou mais uma vez aqui para vocês com um vídeo falando sobre as nossas lições, né? Nós vamos começar mais um trimestre, o terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. E eu estou aqui bem organizado, como vocês costumam ver nos vídeos que eu falo da lição bíblica dominical, porque como vocês sabem, eu também sou professor de escola bíblica e estou aqui para ajudar você a entender um pouco desse texto, né? Fazer um estudo, digamos assim, em cima, né, daquilo que a gente vai ver já domingo agora na lição. E, gente, nós vamos entrar aqui na lição. O tema da nossa lição é a razão da nossa fé. É essa lição que nós usamos da CPAD, certo? Porque tem outras lições por aí, né, gente? Tem outras causas publicadoras. Mas a Assembleia de Deus, ela usa a da CPAD, né? Vocês já sabem disso. Então, a razão da nossa fé. Assim cremos e assim vivemos. É a lição do terceiro trimestre. E ela é comentada, né? Como você vai ver, pelo pastor Ezequias Soares. Isso aqui é o livro, né? Que é um livro, eu sempre gosto de comprar os dois, porque o livro ajuda mais, você entender, interpretar muito mais das histórias, das lições, né? Então o livro é mais completo, você pode adquirir o livro. Eu também, gente, tem gente que coleciona essas lições, mas eu não, eu costumo, enfim, me desfaço da lição, mas eu sempre gosto de comprar o livro para guardar, assim eu posso recorrer e voltar a estudar sempre. Então, super indico, tá certo? E nós vamos entrar na lição de número 1, certo? Que todas as lições, elas vão falar sobre a nossa doutrina, a nossa regra de fé e prática, né? Em que cremos, né? Você vai ver na lição de número 1, fala inspiração divina e autoridade da Bíblia. A lição de número 2, o único Deus verdadeiro e a criação. A lição 3, a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. 5, a identidade do Espírito Santo. 6, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. 7, a necessidade do novo nascimento. 8, a Igreja de Cristo. 9, a necessidade de termos uma vida santa. 10, as manifestações do Espírito Santo. 11, a segunda vinda de Cristo. 12, o mundo vindouro. E 13, sobre a família e a sua natureza. Então, gente, são lições maravilhosas que nós vamos contemplar. Não tinha nem tirado ainda o coisa que vem nas lições, dando dicas de livro para cá. Mas, enfim, gente, então, meus vídeos com relação à lição são curtos, não passam de 15 minutos, porque a minha licença ainda é a básica. Então, eu não posso colocar vídeos de 30 minutos ainda, só se eu fizer 2, certo? Então, eu faço um resumo, uma coisa bem enxuta, mas isso não impede você de dar uma pesquisada, de estudar mais, de buscar mais apoio aí na internet. Enfim, todos nós temos muito mesmo, mas o principal, não deixe de ir para a escola dominical, não deixe de tirar dúvida com o seu professor, isso é muito importante, tá certo, gente? Então, inspiração divina, que é a lição primeiro, e a autoridade da Bíblia. O nosso texto áureo é escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A verdade prática diz: cremos na inspiração divina, verbal e plena da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então, por aí vocês já vão ter uma ideia, né? Que nós, pelo menos nós na nossa Assembleia de Deus, nós cremos na Bíblia total, na Bíblia como um todo, revelada, inspirada pelo próprio Deus. A gente não acredita que tem partes inspiradas, não. A gente acredita que ela toda é inspirada pelo próprio Deus. Mas vocês vão ver aqui no decorrer da lição. A leitura bíblica em classe, eu pedi que você lesse na sua Bíblia, que é em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo do 14 ao 17. Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito extenso, como eu expliquei para vocês. Mas é muito importante vocês lerem cada referência na lição, porque elas estão mostrando para vocês a inerrância. Então vamos lá, então. Primeiro ponto, revelação e inspiração. Revelação, o que significa isso? Significa o ato e o efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Então, revelar isso é revelar algo que está em oculto, certo? Que precisa ser revelado.
E o próprio Deus, ele se auto-revela. Viu, gente? O próprio Deus, ele se auto-revela na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por ele. Você vai ver aqui, né? Foi inspirada por ele, foram homens inspirados por ele que escreveram. Então, ele se auto-revela. Então, revelar é isso. O que significa? É tirar uma venda, né? É mostrar. Tem aqui o grego, tem o hebraico na lição, que não dá tempo de eu falar aqui para vocês, que o meu vídeo é curto, que não eu falei para vocês, mas eu estou mostrando o essencial da lição, tá certo? Então, olha, a busca da verdade sem Deus é vã e está destinada ao fracasso. Ou seja, gente, se Deus é a própria verdade, buscar essa verdade sem Ele é fracassar, né, gente? Então é isso que é revelação. Revelação é tirar uma venda, é revelar o que estava em oculto. E o próprio Deus revela a si mesmo, né? Se auto-revela. Então, inspiração. O que seria inspiração, né? Essa palavra é até bem fácil de se entender, por exemplo, sem puxar, como eu disse a vocês, para o grego, para o hebraico, né? Porque eu não estou aqui, que não dá tempo, né? Mas vamos lá. Então, olha, é o registro dessa revelação sobre a influência do Espírito Santo, que penetra até as profundezas de Deus. Ou seja, troca de miúdo. Inspiração é aquilo mesmo que você, por exemplo, se você é poeta, se você é músico, recebeu inspiração de uma música, então você vai e descreve, né? Então, inspiração é se sentir inspirado, se sentir direcionado para aquela coisa. É por isso que as pessoas dizem às vezes, me falta inspiração. Eu tentei escrever a música, mas não me veio inspiração. Então, inspiração é isso. Tive uma ideia, aí agora eu vou ali expor a minha ideia. Eu acho que é por aí o caminho, tá certo, gente? Eu sou poeta, vocês sabem disso, vocês que seguem o meu canal, e às vezes eu me sento para escrever um texto, então não consigo. Mas quando de repente eu estou em qualquer lugar, às vezes eu estou ajudando minha esposa aqui nas tarefas domésticas, e de repente me vem a inspiração e eu acabo compondo, né, uma poesia que há tempos, ou uma música que há tempos eu estava tentando compor e não consegui, tá certo, gente? Então é isso aí, ó. Ninguém mais além deles foi usado por Deus dessa maneira específica. Ou seja, esse resumo aqui que eu li para você, ele se refere aos homens de Deus. Ou seja, Deus usou vários homens, foram cerca de 16 séculos, gente. Ou seja, mais de 1000 anos que a Bíblia levou para ser escrita. E são vários homens, né, e que registraram isso, que fizeram isso, né? Então esses homens fizeram inspirados por Deus. Deus me inspirou para fazer determinadas coisas. E é por isso que jamais, sim, gente, nesse período, ou seja, é como se Deus inspirasse esses homens e fechou, né, para que a palavra de Deus, não é que não existam homens e mulheres hoje sendo usados por Deus, existe sim. Agora, inspirados para escrever o texto bíblico, só foram esses, tá certo, gente? Então, vamos lá, continuando aqui a nossa lição. Então, a forma de comunicação, como é que é essa forma de comunicação, certo? Nós vemos aqui que a forma de comunicação de Deus, entre Deus e os seus servos, ela se deu de diversas maneiras. Por exemplo, a primeira maneira foi o quê? Foi através dos profetas antigos, né? Que nós vemos no Antigo Testamento. Se desenvolveu por meio de quê? Das palavras e da visão, né? Ou seja, eles tinham visões, eles tinham sonhos e Deus falava com eles através disso aí. Foi a primeira forma de comunicação, certo? Das Sagradas Escrituras, que era na primeira dispensação. A gente sabe que antes Deus falava com o homem, né, em Adão e Eva lá no jardim, e de repente o homem saiu da presença de Deus e ele voltou aí quando ele pecou, né? Então aí vieram os profetas. Então nós vemos dessa dispensação que Deus revelava através dos profetas. O último que se encerrou foi lá no Novo Testamento, quando Deus falou a Zacarias que ele iria ter filho, né? Ele iria ter o João Batista. Então a partir dali Deus ele estava começando já uma nova dispensação, porque antes eram os profetas. Depois, né, gente, surgiu a escrita. Aí a gente já vai ver que quando o povo chegou em Israel, o povo cresceu muito, né, gente? Muito mesmo, certo? Então, aí já veio a questão da escrita. Então Moisés ele registrou nas tábuas de pedra. Você vai ver que Moisés está registrando em pedras. Isso quer dizer que os homens não deveriam se esquecer, porque antes, você sabe, né, eles iam passando de geração para geração, contando os feitos de Deus. Mas veio chegar no momento, você sabe, né, gente? Tem um ditado que diz que encontra um ponto, aumenta um ponto. Então, chegou num momento bem propício, quando o povo aumentou muito lá no Egito. Aí Deus vai e levanta Moisés, que sabia escrever, né? E começou a registrar aí a história de Israel, a história do povo de Deus, a partir daí, tá certo, gente? Então eu vou correr, porque senão o vídeo não vai dar tempo. Então, segunda parte, ela fala sobre a inspiração divina,
né, a inspiração divina. Que inspiração é essa, né? Deus, ou seja, resumindo, inspiração divina quer dizer que Deus soprou, tá certo, gente? Soprou na cabeça das pessoas, ou seja, na boca deles, na pena deles, o que eles deveriam escrever. Então essa inspiração divina, né, o sopro de Deus, porque ó, Theos significa Deus, né? O significado da palavra é pneu, respirar, soprar. Então isso significa que o texto sagrado foi soprado pelo próprio Deus, tá certo, gente? Então é isso que significa essa questão da inspiração divina, ou seja, veio do próprio Deus para ser registrada através do homem, entendeu, gente? Aí tem o ponto 2, é uma avaliação exegética, que eu vou pular essa parte aqui porque não vai dar tempo, gente, mas é só mostrando sobre isso, essa diferença, que nós, ou seja, para você entender que nós não podemos levar a dizer que a Bíblia foi inspirada apenas parte dela, apenas alguns livros, não, gente. Todos os 66 livros foram inspirados pelo próprio Deus. Então eu aconselho a você que leia a lição, porque, já que não dá tempo aqui, mas pesquise, certo, sobre isso. Então você me pergunta, Cláudia, até a genealogia foi inspirada por Deus? Foi sim, gente. Foi inspirada pelo próprio Deus. Se ela está escrita ali, ela tem um objetivo. Sim, tá certo? Vamos lá então. O ponto 3 da lição, ela fala sobre inspiração plena e verbal. Inspiração plenária. Tal expressão, ou seja, aliás, inspiração plenária, ou seja, plenária, quer dizer o pleno, certo? O apóstolo Paulo deixou isso muito claro quando afirma que toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, plena, toda, certo? Toda a escritura é inspirada pelo próprio Deus, não são só alguns pontos, ou alguns livros, ou alguns trechos, como algumas pessoas, como alguns teólogos pregam, mas toda a Bíblia, e o apóstolo Paulo atesta isso, certo? Tem a mesma inspiração, foram inspirados pelo próprio Deus. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade, certo, gente? Então, olha, cabe ressaltar que o apóstolo Paulo, ao afirmar que toda a escritura é divinamente inspirada, se referia também aos escritos apostólicos, ou seja, porque você vai saber o seguinte, até os apóstolos, a Bíblia que eles seguiam era o Antigo Testamento, certo, gente? E eles diziam, e Paulo, quando estava se referindo, ele estava se referindo, Paulo, Pedro, as Sagradas Escrituras dizem isso, né? Era o Antigo Testamento. Mas depois eles vão estar aí, o próprio Paulo também faz menção a textos que estão no Novo Testamento, dizendo que elas também são inspiradas pelo próprio Deus. Então, gente, os textos apostólicos, ou seja, o Novo Testamento, também foi inspirado pelo próprio Deus. Então não foi só uma parte, mas toda a Bíblia. A gente sabe, por exemplo, que tem uma parte de Israel que só acredita na Torá, ou seja, nos segundos primeiros livros, os 5 primeiros livros bíblicos, foi o que Moisés escreveu. Eles não acreditam nos livros dos apóstolos, né? No Novo Testamento, mas ele também é inspirado por Deus e tem a mesma autoridade, tá certo?